Então, depois dos comentários a respeito de modelagem, vamos iniciar com exemplos para ver como funciona na prática. Como eu disse a vocês, nós iremos trabalhar com modelos já pré-prontos, ou melhor dizendo, com problemas em que nós já temos modelos disponíveis. Não é um curso de modelagem onde você vai analisar de fato uma situação real e, dependendo da necessidade, ter que criar um modelo para aquela situação e até mesmo, quem sabe, publicar um artigo. Mas aqui, como a gente disse, a gente vai trabalhar com modelos que já são conhecidos. Existe um modelo de problemas onde você decai em uma equação diferencial como essa. Perceba que, na verdade, como tem um dado inicial, vai ser um PVI. De modo geral, os nossos modelos serão PVIs, porque como serão modelos na prática, além da equação diferencial, temos que ter dados sobre o modelo. Então, dados o quê? Iniciais. Quando você tem um modelo em que a derivada, você tem a equação dessa forma, ou seja, derivada é igual a um kx, uma constante vezes a tua incógnita. Então a gente diz que esse modelo é um modelo de crescimento ou decaimento. Às vezes, inclusive, se fala em crescimento ou decaimento exponencial. A gente tem vários exemplos em que a gente cai nessa situação, nós iremos ver. Para adiantar, a gente tem a questão do crescimento ou decaimento populacional, de modo geral, o crescimento populacional. Esse modelo costuma funcionar bem para várias culturas, especialmente culturas de bactérias em tempo curto. Então, em tempo curto, funciona bem para vários tipos de situação. Por que eu digo em tempo curto? Tempo longo, o modelo já não começa a funcionar mais tão bem, porque tempo longo começa a entrar outros fatores. Se a gente olhar uma cultura de bactérias, por exemplo, em tempo muito grande, pode haver algum problema de espaço e atrapalhar o crescimento da bactéria. Isso a gente vai já ver um exemplo, tá, guys? Outro exemplo que é muito bom não, que a gente vai conhecer e ver, é o exemplo do decaimento de carbono C14. Ou melhor dizendo, é um exemplo de datação por C14. Eu vou explicar isso aqui direitinho, tá, guys? O que é o C14 mais adiante. Para quem já lembra um pouco de química, deve associar o C a carbono, 14, isso aqui é um isótopo do carbono, C14. Pois bem, quando um corpo morre, vamos assim dizer, a gente sabe, né? Todo ser vivo é constituído de carbono, e dentre os isótopos de carbono que temos um deles que é o C14, vou dar mais detalhes no futuro. Então, quando a gente morre, o C14 constituído do nosso corpo começa a liberar uma partícula da qual eu não me recordo, não lembro se é próton, tá, guys? Acho que não me recordo. Vou dar em detalhes quando chegar. Mas essa parte do C14 do corpo começa a se transformar em nitrogênio. E aí a gente faz um método conhecido como datação para C14. E nesse método percebe-se que essa perca, esse decaimento de C14, ele obedece a essa equação diferencial. E esse modelo funciona bem até... Eu não me lembro direito, até porque esse vídeo aqui não é disso. A gente vai ver. Mas, salvo engano, até 50 mil anos, entre 50 e 60 mil anos, é uma boa estimativa. Aí, tempos acima de 50 mil, se você quiser datar alguma coisa, o ideal é recorrer para outros métodos. Mas então veja como a questão do curto é relativo, o tempo curto. Tempo para a questão do C14, o tempo curto é 50 mil anos. 50 mil é um valor grande, vamos assim dizer, pelo nosso intuitivo. O que eu quero dizer, guys, é que muitos modelos eles não vão funcionar sempre, eles vão ter um seu limite até onde funcionam, porque tempo longo outras coisas começam a acontecer. Se eu falar, por exemplo, de molas,
talvez a gente veja no futuro que modelos de massa-mola funcionam bem com equações de grau 2. Tem certas equações, tem a lei de Hooke. Mas com um tempo muito longo, a equação já começa a não funcionar tão bem, deve-se acrescentar algumas hipóteses, porque existe um envelhecimento da mola, envelhecimento natural, que vai fazer com que, por exemplo, a constante elástica da mola já não seja tão constante assim. Então, só para ter ideia que os modelos que a gente vai ver funcionam bem, tem um limite de tempo onde eles funcionam bem. Ok, guys? Então, quando a gente vê esse tipo de equação, crescimento ou decaimento. Quando isso aqui representar uma população, a gente vai chamar de crescimento populacional. Daí, o próximo vídeo, a gente já vai vir com um exemplo concreto. E um detalhe, guys, deixa eu chamar logo a atenção. Aqui, não confundir, pode até parecer confuso, porque todas as equações que nós estudamos envolvia a derivada de y em relação a x ou y em relação a t. Então, nesses exemplos que nós vimos, o x costumava ser a variável independente e o y era a variável função, a nossa incógnita, a nossa variável dependente, a incógnita de quem eu queria encontrar na equação. Aqui, nesse modelo, nesse aqui genérico, o tempo é a variável independente, e aliás, todos os modelos que nós iremos ver, provavelmente o tempo será a variável independente, e aqui o x é a variável dependente, ele depende do tempo, então é o x que nós iremos encontrar. Mas na prática não será x, porque cada situação vai ter uma letra de acordo com o que se pede. Por exemplo, em população, P e por aí vai. Outra coisa a destacar, guys, isso aqui é importante porque muita gente costuma errar, ter muito cuidado que isso são modelos de aproximação. E quando você resolve modelos de aproximação, o seu resultado tem que ser interpretado para aquela situação. Por exemplo, a gente vai falar de crescimento populacional. A população é um dado discreto, é o que a gente chama na estatística de discreto. Por que discreto? Porque são valores inteiros, não só porque são valores inteiros, né? Valores pontuais inteiros. Você não tem meia população. Você não tem, daqui a uma hora vai ter 531,2 bactérias. Não existe 531,2 bactérias. O que existe é 531 bactérias. Então, interpretar seu problema para a situação real. Não esquecer que os modelos que nós iremos ver são aproximações, não são exatamente. São aproximações, diga-se de passagem, que costumam funcionar muito bem, porque já teve todo um estudo sobre isso. Aí entra aquela questão experimental que eu já falei, já teve você confere dados experimentais, não, é ciência, ou seja, tem todo um rigor para ser aceito. Então, você tem um exemplo desse, você não vai colocar na sua resposta 531,2 bactérias, não vou pensar que você cortou uma bactéria em 5 partes, que é o 0,2 é um quinto, né? Um quinto de 1. Pois bem, então o que você vai fazer? Você vai arredondar 531 bactérias aproximadamente. Ok? Ter cuidado com esses detalhes. É isso, próximo vídeo nós já iremos com os examples. Thanks.